Jesus calou e cessou a tempestade. E é impossível para nós não pensarmos, né, em meio a tanta dificuldade que a gente tem vivido, em por que Jesus não calou também essas tempestades aqui no nosso estado, né? Eu cheguei até a escrever algumas coisas que eu penso que podiam ser soluções mais humanas para esse nosso problema que a gente não fez, mas acabei deixando de lado porque eu estou aqui para falar de Deus, né? Em algum outro momento, informal, quem sabe a gente pode trocar algumas ideias. Mas a gente pode e deve tentar aprender das situações difíceis e tirar delas coisas boas. E isso não é autoajuda ou, sei lá, sentimentalismo, sei lá o que, né? Mas coisas boas surgem de fato de situações más. Isso é verdade. É verdade que não torna a situação má boa, mas ainda assim, boas experiências surgem de coisas difíceis. E para os apóstolos, talvez, por exemplo, algumas coisas, né, dessa situação difícil podem ter surgido. Por exemplo, eles aprenderam que Jesus pode tudo, logo pode também fazer de um pedaço de pão o seu corpo, na Eucaristia, por exemplo, né? Isso aumentou a fé e a confiança deles em Jesus. Não deixou que eles ficassem vaidosos, porque eles tiveram que enfrentar uma dificuldade grande, correr risco de vida, e eles mesmos não puderam fazer nada a respeito disso. Só puderam confiar, esperar e clamar por Jesus. Ensinou que eles devem enfrentar, e nós, né, todas as tentações, as dificuldades com Cristo e com coragem, com virilidade. Se Jesus tivesse acordado, provavelmente eles não teriam tido medo, nem tinham recorrido a Jesus ou não teriam pensado que Jesus poderia ter feito algo e teriam confiado demais nas suas próprias forças, o que é a receita do fracasso da fé. Se tinham outras barcas, né, elas devem ter parado antes da tempestade, mas elas viram que essa barca com Jesus chegou do outro lado, mesmo assim, né? Ou seja, eles superaram a tempestade e então isso foi ocasião de darem testemunho do poder de Jesus. E bom, isso pensando aqui rápido, ver quantas coisas a gente consegue tirar de uma situação ruim, na verdade. Jesus ouvia um padre amigo, uma sentença muito boa dessas, né? Ele dizia assim: a escravidão foi algo terrível no Brasil e no mundo, e nada vai fazer disso algo bom. Mas coisas boas surgiram dessa situação terrível. Ele deu o exemplo do samba, né? Acho que ele falou em pagode também, mas bem, por quê, né? Bem, porque o samba alegra, o samba une amigos, conta histórias, conta cultura. É uma coisa boa que surge de um momento horrível. E eu acrescento aqui por conta própria, né, a feijoada e o mocotó, que além de serem bons, né, também unem amigos, histórias, famílias. Eu sei que são coisas até meio bobas diante de coisa tão grande, né? Mas o ponto é que mesmo momentos terríveis podem trazer coisas boas, se olharmos bem, se vivermos bem, se olharmos com o olhar de Cristo, se não abandonamos a barca. Então, uma pergunta melhor do que por que Deus permitiu tudo isso, poderia ser então, né? O que posso tirar de bom de tudo isso? Algumas coisas a gente já viu, tanta solidariedade, tanta generosidade de tantos que ajudaram e ainda estão ajudando e vão continuar ajudando. A força do povo gaúcho, a força do povo brasileiro. E penso que uma coisa excelente que a gente pode tirar disso tudo também é que a nossa vida é breve. Nós precisamos vivê-la muito bem já hoje, agora, na fé, na família, no trabalho, em qualquer lugar. Porque um dia a tempestade acaba, todas elas acabam. Mas um dia também a nossa viagem nessa vida acaba. E a gente não sabe quando é que vai ser o último passeio, o último trabalho, a última janta. Por isso, precisamos aproveitar ela hoje, ser santos hoje. E o que está faltando para ti, né? Para tu ser santo hoje? O que precisa começar ou recomeçar? O que precisa tirar, eliminar de vez da vida? Com coragem, né? Com cruz, mesmo que doa. O Senhor está na barca e Ele é tão poderoso hoje quanto era naquele dia. Pede ajuda para Ele, grita por Ele. Bom, e depois obedece a Ele. Que o Senhor não precise nos repreender também assim, né? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nosso Deus é poderoso. O vento e o mar obedecem a Deus. Obedeçamos nós também a tudo que Ele nos ensina. Porque a fé é como o amor, se traduz em obras concretas, gestos, mudança de vida, conversão. Com paciência, perseverança, é claro. O Senhor quer calar a tempestade do nosso pecado. Coragem. O nosso padroeiro aqui, o Vianney, nos incentiva. Diz ele assim:
Não se pode amar a Deus sem Ele testemunhar esse amor pelas obras. Procurai um amor verdadeiro que não se manifeste externamente pelos efeitos e não vão encontrar. Que pena, meu Deus, se o vosso amor fosse estéril em mim. Não há duas boas maneiras de servir o Senhor, só há uma, servi-lo como Ele quer ser servido. E termina. A submissão à vontade de Deus é para nós, como eram os cabelos para o Sansão, o segredo da sua força. Para chegar onde Jesus te quer, existe uma travessia a ser feita. Hoje, o Senhor te convida a ir com Ele. Já sabe que vai ter dificuldades, mas também já sabe que Ele vai estar na barca e que ela vai chegar lá. Vamos com o Senhor. Deus não tem medo disso do que tu tem medo. Né? Isso não dá medo em Deus. Ele tem coragem. Ele está contigo. Ele enfrenta isso contigo. Não tenha medo também. Ele vai providenciar o que precisa. Se Ele pede uma renúncia, renuncia. Se pede um sim, diz sim. Jesus não ensinou a acalmar a tempestade, mas ensinou que eles deviam confiar no Senhor, que Ele estava junto deles na barca. E a igreja sempre entendeu também essa barca como a própria igreja. A cruz também, mas a própria igreja, né? O corpo de Cristo. É possível atravessar o oceano num toco de madeira, né? Que fica boiando ali na rua, ou num barco salva-vida. Eu prefiro não arriscar, né? Prefiro não arriscar. Isso vai estar fora da igreja. A igreja sim vai chegar lá, porque o Senhor prometeu. Simples assim. O Senhor nos deu a igreja, a única barca que não afunda, com a garantia de Deus. A barca que foi construída com o madeiro da cruz, com o sangue, a água do lado do coração sagrado de Jesus. A barca que tem o próprio Cristo, a Virgem Maria, o Vianney, São João, São Pedro, Santo Antônio, os mártires, as virgens, os santos todos. Se nós nunca abandonarmos a igreja, apesar das nossas fraquezas, das fraquezas dos filhos da igreja, nunca as portas do inferno vão prevalecer sobre ela e nunca vão prevalecer sobre nós. O Senhor quer te fazer um grande santo. Queiramos também o que Deus quer. Que Nossa Senhora nos ajude e que Deus nos abençoe.